situação. Então, quando vimos aí todo esse itinerário pelo qual passamos, é para chegar no entendimento dessa situação, tá ok? A divisão da Europa, como isso não é interessante para essas cortes, e como com todo esse jogo político foi novamente reestruturado o poder na mão do Papa, com o intuito de limitar esse poder, repartindo com o concílio, sendo o concílio soberano, tá certo? Nas suas decisões sobre a estrutura da igreja, mas os papas, desde Martinho V, trabalhando contra isso, até Leão X, quando veremos a situação desse embate do Papa contra Lutero, tá ok? Agora vamos ver um pouco acerca daquilo que vamos abordar aqui no nosso material, que é o prelúdio da reforma. Eu quero trazer primeiro uma leitura aqui do material e depois uma leitura dos textos que eu estou acrescentando aqui com vocês, o texto da pesquisa que eu fiz na época da comemoração dos 500 anos da reforma, tá ok? Então eu vou compartilhar aqui com vocês esses textos que eu produzi durante as pesquisas nessa época, né? Aproveitando aí os palestrantes que vieram aqui no setor 34 de Pinheiros e também a viagem que a gente fez lá para o Rio de Janeiro para acompanhar os grandes palestrantes aí chamados pela CPAD para falar acerca da reforma. Primeiro material fala: apesar das terríveis perseguições externas e das controvérsias doutrinárias internas que a igreja enfrentou, ela sempre se manteve unida debaixo da autoridade dos papas, mas por conta do crescente orgulho e abuso de seus dirigentes começou a surgir no ar os prenúncios de iminentes tempestades que iriam atingi-la em toda a sua estrutura no começo do segundo milênio de existência. Vimos aí como essa instituição milenar vai tendo seu poder cada vez minado devido à irresponsabilidade também por parte de muitos de seus líderes e também devido ao momento histórico que estavam vivenciando, apesar de muitos deles não aceitarem, né? Não aceitava-se mais o acúmulo de poder por parte dos papas, né? E que eles de fato pintassem, bordassem, né? Abusassem do poder junto a toda a população da Europa. Então não se aceitava mais esta autocracia, né, por parte deles. Movimentos de protestos. No começo do segundo milênio, a Igreja Católica enfrentou e reprimiu 8 grandes movimentos de reforma, sendo todos reprimidos por meio de vários métodos de crueldade exemplar. Mas assim como o nascimento e expansão da Igreja ocorreu na plenitude dos tempos, inclusive já citei isso, é com uma segunda plenitude dos tempos a questão da reforma. Quando o mundo estava preparado para receber o cristianismo, a reforma dela também precisava ser assim, quando o mundo estivesse preparado para recebê-la. Aí cita aqui os petrobrucianos. Esse movimento surgiu no sul da França durante a primeira metade do século XII, foi iniciado por um padre católico chamado Pedro de Bruys, o qual havia sido aluno de Abelardo, importante referencial intelectual dentro da igreja, mesmo controverso, né? Ao estudar as escrituras, livre do pensamento tradicional da Igreja Católica, ele concluiu que a Igreja havia se distanciado muito da verdadeira revelação bíblica, então somente até aqui. É exatamente nesse tom que vão se levantar os diversos movimentos contestadores do autoritarismo e do desvio da Igreja Católica Apostólica Romana e que irão culminar com a reforma. Primeiro Lutero, tá certo? Depois João Calvino na Suíça. E assim vão se espalhando com diversos movimentos, se fortalecendo, se aliando ao poder local, ok? E depois empreendendo grandes movimentos missionários. Então, é esse movimento que sempre vai se repetir. Aí você tem algumas situações de alguns movimentos que são contestadores, mas são de fato hereges, que é o caso dos cátaros, ou albigenses. A origem dos cátaros é incerta. O que se sabe é que o movimento começou nos meados do fim do século XI, antigo, numa região da França chamada Limousin, e logo se espalhou por várias partes da Europa com nomes diferentes. Na Alemanha eram chamados de Ketzers, na Itália de Patalinos na Itália, e na Bulgária de Bogomius, e na França especialmente na cidade de Albigenses, que é o nome que inclusive é mais famoso para este grupo. O movimento cátaro, também chamado de albigenses, era uma seita dualística
com característica expressivamente gnóstica. Sua forte influência no sul da França, norte da Espanha e da Itália convenceu milhares de católicos a se tornarem cátaros, pois eles eram muito zelosos pela ética social, pela pureza física e moral, vivendo de forma simples e abnegada. Também faziam muito uso das escrituras e distribuíam para o povo o Novo Testamento. Então, eles encontraram lugar exatamente naquilo que a igreja estava sendo omissa. Né? Então, uma vez que, mesmo eles sendo seitas, né, com esse tipo de expressão doutrinária, dualística, gnóstica, que inclusive colocavam algumas questões do Antigo Testamento muito em semelhança às antigas manifestações heréticas que haviam sido combatidas pelos grandes apologistas da igreja, mesmo eles ressuscitando essas heresias, eles conseguiam ganhar a simpatia do povo pelo seu comportamento, a sua forma humilde, tá certo, de se comportar, e a maneira como eles difundiam o Novo Testamento. Então, dando ao povo exatamente aquilo que eles estavam buscando, aquilo que eles estavam querendo, e preenchendo um grande vácuo, uma grande lacuna deixada pelos sacerdotes da igreja, muito mais interessados em poder, em dinheiro, né, em vida boa, tá certo? Em estarem se impondo através da ligação, né, promíscua que tinham com o Estado. Então, com isso, essas autoridades da Igreja Católica deixaram muito a desejar e deram espaço à manifestação até de grupos hereges. Após a morte de Inocêncio III, Gregório IX foi eleito Papa em seu lugar em 1227. Este, para desarraigar os cátaros de todo, usou método seletivo, criando em 1231 o Tribunal da Inquisição. Com esse método, dentre 100 anos, os cátaros foram completamente aniquilados. Na verdade, se procurar, ainda acham alguns defensores dessa doutrina, tá ok? Que esses movimentos heréticos não somem de todo. Então sempre restam alguns integrantes que tratam de preservar de alguma maneira essa doutrina. Claro que muito diminuídos, mas ainda presentes de certa maneira. Outra figura que eu quero citar aqui do material é Arnaldo de Brescia, tá ok? Que eu também cito aqui no meu material. No final da aula passada foi falado acerca dele. Seguidor da filosofia racionalista de Abelardo, Arnaldo de Brescia fundou um partido político-religioso para combater a corrupção do clero durante a primeira metade do século XII. A fim de resgatar o cristianismo primitivo, ele pregava que a igreja não deveria ter propriedades. Olha só os pontos em que eles se levantavam para trazer grandes questionamentos, né? Se opor, antagonizar com a igreja. Exatamente naquilo que a igreja mais envergonhava como instituição, que era a ganância, que era esse poder, essa opulência, essa luxúria, esse desejo pelo acúmulo, né, de poder financeiro e político. Que o governo civil pertencia ao povo, aí sentimentos nacionalistas, né, que estão cada vez mais se difundindo, e que Roma devia ser liberta do tirânico domínio do Papa. Após ser desterrado por 3 vezes, finalmente foi enforcado por ordem do Papa Adriano IV. Em 1155, depois de morto, seu corpo foi queimado e as cinzas lançadas no Tibre, como já havia até falado. E eu quero dar sequência nessa questão da abordagem do prelúdio da reforma através do material, tá certo, que eu estou disponibilizando em tela. E a gente fecha aqui com a leitura Renascentismo, fim do período medieval. A gente encerra aqui com a leitura de Renascentismo, fim do período medieval. Conforme está em tela, veja. O texto nos diz: os arquitetos da reconstrução, no sentido da reconstrução da igreja que está fundamentada sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Os primeiros contestadores de Valdo a Gutenberg. A priori, o esforço foi por tentar uma reconstrução desse edifício em ruínas de dentro dele mesmo, né? Sempre a figura alegórica da igreja como uma grande catedral, como um grande edifício. E muitos foram os que tentaram dar sustentação às suas paredes, todavia a fragmentação da estrutura já havia penetrado tão fundo que suas ações não lograram êxito no que pretendiam. Mas com certeza foram impulsionadores da verdadeira reforma que se desenvolveu por meio daqueles que, de fora, trataram de buscar o retorno à base da fé genuína. Outro grande motivo de aviltamento da Igreja Papal foi o ensino
de uma forma adulterada o cristianismo. Essa igreja permitiu que o evangelho fosse substituído por uma religião de ritos sacramentais, que é o que havia se tornado. O culto na Igreja Católica Apostólica Romana era um conjunto de ritos sacramentais, tá ok? Que outorgavam uma salvação mágica, orações aos espíritos bondosos da Virgem e dos santos, que se tornou, na verdade, um autêntico panteão de deuses, tá ok? Em semelhança ao paganismo, o que já foi até denunciado pelos muçulmanos. Orações aos espíritos bondosos da Virgem e dos santos, medo injustificado de maus espíritos, então essas crendices que eram apoiadas, também difundidas. Relíquias milagrosas, isso era um comércio avassalador dentro da igreja, esse comércio de relíquias. Vestimentas aparatosas, né, a questão de se diferenciar da massa, né? Maldições e absolvição do sacerdote, então o poder era acumulado na mão do sacerdote, que tinha poder de salvação ou condenação sobre a massa populacional geral. O protesto contra tudo isso apareceu nessa época, lançado pelos dissidentes que apareceram primeiro no século XI. A pregação, a princípio realizada pelos mendicantes, foi um esforço desses homens espirituais que deram ao povo alguma coisa melhor que não havia na sua igreja, mas a igreja, de modo geral, nada aprendeu. À proporção que a Idade Média chegava ao fim, não se verificava qualquer esforço da igreja no sentido de purificar o seu culto. Robert Hastings Nichols, História da Igreja Cristã, página 129, Casa Editora Presbiteriana, 1960. Não poderia mais os tempos passarem sem haver uma importante reação a este tremendo descaso por parte da igreja oficial. Assim é que de dentro dela mesmo começaram a surgir forças que a primeiro momento tentaram reformar a partir de dentro de seus muros. Então, primeiro, um apelo ao retorno, um apelo, né, à obediência ao evangelho, à mudança de comportamento, mas isso obviamente não foi ouvido, né, porque esses líderes estavam simplesmente alienados em relação àquilo que era um autêntico evangelho. Tantos nomes importantes que nos fogem a possibilidade de empreender uma ampla análise, até por falta de registros sistemáticos. Eram pessoas anônimas, eram grandes líderes locais, pessoas que de fato tentavam viver conforme a verdade do evangelho e que seus nomes não chegam para nós, mas o resultado que fizeram está presente. Mas vamos mencionar casos exemplares a fim de estabelecermos a força destes movimentos e seu ulterior desenvolvimento com aqueles que não mais poderiam ser abrigados dentro dos muros dessa catedral e passaram a reconstruir o edifício da igreja desde as bases, a base que é o evangelho da pessoa bendita de Jesus Cristo, voltando até o evangelho, voltando ao fundamento secular, a pedra angular, não Pedro, mas sim Cristo, que fora rejeitada pelas autoridades eclesiásticas de sua época e que também já fora rejeitada por essas autoridades da Idade Média, o que motivou os reformadores, os precursores da reforma, né, a novamente reconstruírem a partir desta pedra Cristo, a rocha de escândalo. Aí Pedro Valdo é o primeiro exemplo, conforme também consta aqui no nosso material, tá certo? Depois de os preto-brucianos, os cátaros, que são uma seita, né? O outro personagem que eu citei aqui, que eu já me esqueci o nome, deixa eu só pegar aqui, que citamos, Arnaldo de Brescia também, que era um movimento mais político-religioso, tá ok? E Pedro Valdo, que é de fato um movimento de reforma religiosa. É um nome muito significativo, Pedro Valdo, 1140 a 1218, nome muito significativo para essa revolta fervilhante contra os desvios da igreja e a ânsia por reformas importantes dentro dessa mesma igreja, principalmente em relação à horrível ganância com a qual estavam impregnados os representantes do clero a partir de um homem que se deixou impressionar profundamente por uma passagem do Evangelho de Mateus. Um abastado comerciante de Lyon, na França, que ao ouvir a passagem de Mateus 19:21, se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Essa semente entrou profundamente no coração de Pedro Valdo. Pedro Valdo, diferentemente daquele jovem rico, né? Ele atendeu ao chamado de Cristo, que aceitou o desafio e cumpriu literalmente, passando a doar seus bens aos pobres da igreja,
atraindo para si não elogios, mas sim a desaprovação de um clero que já sentiu o cheiro da revolta, pois não estava disposto a seguir Valdo em sua resolução. Mas este prosseguiu e em 1179, antes do Concílio Laterano, conseguiu uma audiência com o Papa Alexandre III para tentar a autorização para a abertura de uma ordem dedicada à pregação sobre a santa pobreza, situação em que viu sua proposta ser ridicularizada por um inglês de nome Walter Map, e o Papa, mesmo não vendo qualquer traço de heresia na proposta, não negou nem autorizou, mas astutamente vinculou a oportunidade de exercício de funcionamento da ordem somente se fosse convidada por algum bispo para pregar em sua jurisdição, o que na prática significava uma negativa. Então, somente até aqui, Pedro Valdo não vai aceitar, tá certo, essa decisão. Ele vai de fato iniciar sua ordem, mesmo sem autorização, e isso vai gerar uma grande perseguição, tá ok? Ele foi perseguido, e aí você tem a excomunhão dele pelo Papa Lúcio III e as forças da igreja que vão perseguir os valdenses ao longo, né? Você tem o mapa aí, sobre a região onde eles eram mais fortes, que é o Languedoc, sul da França, mas eles vão perseverar e de fato vão ser um dos importantes movimentos que, aderindo à reforma, vão também fortalecê-la para a sua iniciativa de fato separar-se da igreja, conseguem se separar da influência da igreja, tá ok? Criando todos os movimentos reformadores que vão se propagar pela Europa, Estados Unidos e América de modo geral, tá ok? Então Pedro Valdo participa intensamente desse movimento. Wycliffe também, 1330 a 1384. Nessa mesma senda de manifestações contra a mentira, levantaram-se outras vozes entre os letrados. Pedro Valdo era um comerciante. Tinha até uma condição financeira boa, mas não cultura. Mas era um coração sincero, de fato se entregou, né, ao chamado do Evangelho. Agora nós temos aqui o exemplo de um erudito. Que uma vez em contato com a Sagrada Escritura, emanada das santas, em contato com a verdade, que uma vez em contato com a verdade, emanada das Santas Escrituras, não mais poderiam conformar-se com a miserável ignorância a qual estavam relegados a grande maioria da população, sendo aprisionados a uma religião ritualística e obscurantista que lhes fechava o acesso ao conhecimento que liberta e põe o homem perante seu Deus. John Wycliffe, agora estamos falando acerca dele. E o proprietário desta vigorosa voz que ecoa pelos séculos e que impulsionou fortemente a reforma foi John Wycliffe, homem extremamente culto que estudou filosofia, teologia e legislação canônica em Oxford. Exerceu o sacerdócio como padre e aproximou-se profundamente da causa dos pobres, manifestando uma atitude bastante belicosa em relação às extorsões praticadas pela Igreja Romana entre o seu povo, questionando duramente o pretenso direito da Igreja de expoliar o seu povo, tornando-se assim não somente uma voz profética, mas também uma figura exemplar do nacionalismo inglês. Aí você casa essa informação com as outras que já demos, do surgimento do nacionalismo em cada uma das regiões, sendo o rei, tá certo? O imperador, apoiado pelos as demais figuras de autoridade dentro do seu território, os reis, os senhores feudais, os seus vassalos, tá ok? Os comerciantes da região que estavam agora sendo protegidos por esses reis e lhes forneciam então por meio dos impostos enriqueciam, né, o seu cofre, seu tesouro, para que eles pudessem manter um exército fixo e assim o seu fortalecimento, tá ok? Então esse sentimento nacional que cresce também na Inglaterra com a figura de Wycliffe e com a denúncia, tá certo, da exploração realizada pela Igreja Católica no seu território. Então, dinheiro que era arrancado dali, bens que eram arrancados dali. Você tem, por exemplo, a questão das anatas, né, que é o pagamento sobre o primeiro rendimento do ano. Você tem as diversas outras doações que são feitas à igreja, tá ok? E os rendimentos que a própria igreja extrai dos seus territórios, territórios ligados aos seus bispos. Então, toda aquela riqueza que é evadida, a riqueza que é arrancada, né, que sai da mão das pessoas que integram ali aquele povo e que são destinadas ao cofre de um monarca que está a centenas de quilômetros de distância. Estamos falando da Inglaterra e um cara que está lá em Roma,
nos estados papais, se enriquecendo com o dinheiro desse povo inglês. Então o cara se revolta contra isso. A sua pregação é tanto no evangelho, no sentido do povo ter contato direto com o evangelho, quanto também no sentido nacionalista de se emancipar, né, desse poder usurpador. E foi tão profundo nessa crítica, atacando os alegados fundamentos bíblicos para a supremacia do bispo romano sobre a cristandade e a heresia da transubstanciação, e também revoltando-se contra o interdito da igreja em relação ao fornecimento de conhecimento bíblico ao povo pela igreja, que não permitia a tradução para o vernáculo, a situação que já vimos, né? A igreja não permitia que fosse traduzida. Tais ações não poderiam passar incólumes, e por isso mesmo foi esse campeão convocado para comparecer perante o bispo em Londres em 1377. Olha aí, o marionete do Papa na Inglaterra, né? O bispo de Londres. Aí o cara convoca o Wycliffe para pressioná-lo a parar com essa iniciativa, para explicar-se em relação às suas ações. Não apenas isso, mas até o Papa Gregório XI emitiu uma bula contra os seus ensinos, o que dimensiona qual foi o impacto. Mas mesmo diante desses ataques, encontrou Wycliffe grande simpatia por parte de seu povo e até de alguns lordes que já estavam cansados da ingerência do Império Papal sobre a Inglaterra. Wycliffe não recua diante dessas graves ameaças, não podendo se furtar a obra para a qual foi separado. Prossegue nessa senda, chamando para si outros amigos, também intelectuais, engajados nessa ideia. Então você tem a situação de Wycliffe, dos lolatos, chamados padres descalços, que vão por todo o território ensinando a Sagrada Escritura. Então você vai ter depois um trabalho com Tyndale de tradução, né? Então se expande aí a tradução com a invenção da prensa de Gutenberg. Esse negócio então incendeia, né, com a facilidade agora da produção de Bíblias traduzidas, né, com a impressão dessas Bíblias. Então a Igreja Católica não consegue mais segurar a influência desses grandes pensadores. A importância do ensinamento de Wycliffe sobre o senhorio está em sua ligação com a reforma. O reformador inglês enfatizava a liberdade espiritual do justo. Este possui um domínio baseado na graça. Deus não dá o senhorio aos seus servos sem antes dar-se a eles. Portanto, todo homem, seja leigo ou da igreja, está no mesmo patamar perante aos olhos de Deus. Essa relação pessoal entre Deus e o homem é tudo. Caráter é a base do seu ofício. O sacerdócio mediador e as massas sacrificiais da igreja medieval não são mais essenciais. Então essa ideia está sendo destruída, de que a salvação, o perdão, né, o ofício religioso está detido na mão do sacerdote. Então cria-se a ideia de que o povo tem acesso direto a Deus através de Cristo, sendo cada um então seu sacerdote. Ideia que Lutero vai desenvolver no sacerdócio universal dos cristãos. Desta forma, Wycliffe antecipa a doutrina de Lutero da justificação apenas pela fé. Os dois homens destroem as barreiras medievais entre o indivíduo e Deus. Bruce L. Shelley, História do Cristianismo, página 255. Então você vai ter a situação aí de Wycliffe. Wycliffe depois vão barrá-lo na sua influência, né? Arcebispo de Canterbury. William Courtenay então barra sua influência em Oxford, mas ele continua exercendo influência na sua paróquia em Lutherwood, tá ok? E aqueles que são seus adeptos dão sequência aí ao seu extraordinário trabalho. John Huss também, prelúdio aí da Reforma. John Huss, 1369 e 1415. O caminho que conduzirá à reforma é um caminho sem volta, mesmo que as forças que pretendem manter-se no poder e para tanto empregam toda a sua influência para silenciar as vozes contestadoras e coagir outras tantas a não se manifestarem, mas os esforços são inúteis, principalmente quando alguém prova o doce gosto da verdade e propaga o quanto pode a todos que precisam também experimentar o que significa verdadeiramente conhecer a revelação presente nas Sagradas Escrituras, o contato direto com as Sagradas Escrituras e a comunhão íntima com Deus através de Cristo, tá ok? A Igreja Católica insistentemente tentou calar a voz dos que pretendiam que a verdade fosse entregue a todos. Mas apesar de todo seu poderio e graças ao Deus Todo-Poderoso, apesar do poderio da Igreja Católica, o Deus Todo-Poderoso estava em prol destes homens e mulheres reformadores.
não logrou êxito, né? A atitude de repressão da igreja não logrou êxito, pois quando enfim conseguia silenciar com a atalaia, como aconteceu no caso do inglês Wycliffe, novamente levantou-se a voz vinda de outras terras e que passava então a assumir a dura missão de denunciar a mentira mesmo a custo de sua própria vida. Não é coisa que se possa dizer que traga vantagens pessoais a quem tal missão abraça, mas indiscutivelmente quem foi atingido por essa verdade não consegue negá-la nem a si mesmo e não consegue viver de outra forma que não a que declare a todos ser esta mesma a verdade em Cristo. Por isso mesmo, comerciantes se desfaziam de seus bens, né, a gente viu Pedro Valdo, por encontrar um tesouro maior. Sábios declaravam essa verdade por ser mais preciosa que a sua própria vida, Wycliffe. Letrados se empenhavam em sua propagação, mesmo contrariando as ameaças. E agora em terras boêmias, aí você está indo da Inglaterra para o centro do Sacro Império Romano Germânico. Você está na Boêmia, tá ok? Novamente, a verdade inspirará ações de bravura e luta por transformação e libertação pela verdade das Escrituras Sagradas. Começando pela cidade de Osijek, na atual República Tcheca, em 1369, quando em uma humilde família local nasce John Huss, o reformador boêmio, que será o elo de ligação entre a pré-reforma, né, o prenúncio da reforma que estamos vendo, iniciada por Wycliffe, e desencadeará na grande reforma de Lutero. Filho de camponeses, não teve uma infância abastada, mas consegue entrar na Universidade de Praga através do coral, estudou teologia e obtém o bacharelado em artes em 1394 e mestrado em 96. Quando então tem contato com os escritos de Wycliffe, aí você vai ter a transmissão daquela que se constitui agora uma tradição de reforma, né? As ideias de reforma produzidas por Wycliffe na Inglaterra, que passam a circular e estão em contato agora, né? John Huss está em contato com elas e vai também entrar nessa esfera de influência e vai passar agora também a comportar-se como um contestador da igreja, um reformador. Depois, quando foi indicado para reitor e orador da Capela de Belém, próximo da universidade, teve então contato com os seus escritos de cunho religioso e é irremediavelmente incendiado por essa visão da igreja, substituindo definitivamente a pretensa liderança papal pela liderança de Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor da igreja. Aproveita a oportunidade para então propagar essa verdade com toda a veemência que lhe é própria. Por isso, por volta de 1401, o que já antecipava a grande reforma em cerca de um século antes de Lutero. Na capela, sob responsabilidade de Huss, havia vitrais que denunciavam, por meio das imagens, o contraste entre a humildade de Cristo e a soberba do papado, e os sermões inflamados de Huss em língua boêmia, não em latim, se submetendo àquelas determinações, né, da cúria papal, de unificação por meio da missa, né, os ritos sacramentais da missa, e a utilização do latim. Então ele já contrasta, ele está pregando na língua local, em boêmio. Causaram logo uma intensa agitação entre a juventude, colocando uns a favor e outros contra os ensinos de Wycliffe e despertando a fúria de Zbigniew, arcebispo de Praga, que intensamente rogava ao Papa que excomungasse o pregador, excomungasse John Huss. Foram mais satisfatoriamente atendidos quando Huss então volta-se com ímpeto contra a venda de indulgências para financiar a guerra do Papa contra o rei de Nápoles, a situação dos estados papais em disputa com estados locais, né, da região, no caso Nápoles ao sul da Itália, estão disputando poder com o rei de Nápoles. Atitude essa que rendeu uma dura medida do Papa à cidade, colocando a cidade toda, Praga, sob interdito, até que este falador fosse definitivamente calado e o mal fosse cortado, colocando todo mundo em interdito, todo com uma excomunhão sobre toda a cidade. Cada católico da região vai se interessar em matar John Huss. Essa era a covardia, né, da igreja na época. Durante esse tempo, John Huss refugia-se no sul da Boêmia, absorve ainda mais intensamente a obra de Wycliffe e produz então uma importante obra chamada Sobre a Igreja. Pouco tempo depois, foi convocado a comparecer perante o Concílio de Constance, olha o Concílio de Constance, para o qual recebeu um salvo-conduto do imperador Sigismundo, com a finalidade de assegurar-lhe uma ida e volta em segurança, o que foi completamente ineficaz perante a força de que dispunha a Inquisição.
como a instituição autorizada a proteger os interesses da Igreja e sua doutrina, entre aspas, né, contra quem quer que seja. Assim é que, tragicamente, em 6 de julho de 1415, esse guerreiro foi condenado à fogueira, perante a qual avançou, como era de se esperar, como um mártir e entrega sua vida pela verdade de Cristo, oferecer-se como holocausto para Deus, com o fim de humilhá-lo, para humilhá-lo, né, humilhar a John Huss, vestem eles com os trajes sacerdotais, proferem diante dele um sermão contra suas heresias, e logo após arrancam da mão o cálice e arrancam as roupas, raspam a cabeça para desfazer a tonsura e fazem uma cruz em cima, né, ferindo a cabeça dele. Aferem-lhe uma última chance para renegar a sua pregação e ser perdoado, ao que responde: Deus é minha testemunha de que as evidências contra mim são falsas. Sempre ensinei ou preguei com a intenção de salvar homens, se possível, de seus pecados. Na verdade, do Evangelho escrevi, ensinei e preguei. Hoje, de bom grado, morrerei. Diante disso, foi queimado vivo enquanto cantava salmos. Após ele também foi queimado seu discípulo e defensor, Jerônimo de Praga, um ano depois. Então,